Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à live da Unibis Cultural com a SBN, a Sociedade Brasileira de Netweaving. Hoje nós vamos falar sobre cultura e arte pelo Netweaving. Eu sou Denis Anini Lima, sou jornalista, sou escritor e também faço parte da SBN. E para bater um papo aqui com a gente sobre esse assunto que é tão pertinente aos dias de hoje, é tão pulsante, é tão necessário, nós temos a presença do Cari Mello, que é fundador da Sociedade Brasileira de Netweaving. Tudo bom, Cari? Antes da gente entrar aqui no nosso papo, se apresenta um pouco aí para a gente, fala mais da sua trajetória de vida. Pô, ainda bem que você falou para me apresentar um pouco, né? Senão ia demorar um bocado. 62 anos de vida, eu fiquei 30 anos trabalhando como executivo e empreendedor na área de telecominformática. Tive um colapso, uma crise existencial e passei a cuidar de pessoas há 15 anos atrás. E nesses 15 anos aí já vão mais de 15 mil sessões aí de coaching, como mentor de empresas, desenvolvimento humano de uma certa forma e o entendimento de que a gente precisa fazer desse mundo hard um mundo mais soft, né? E nem por isso ele não será mais produtivo e sustentável. Então, aí outro, né? Sou casado há 40 anos com a mesma mulher, né? Tem vários que são casados com vários. Tenho uma filha de 38, um filho de 33 e 2 netos, um de 6 e um de 2 anos. É isso aí, um resuminho bem rápido, hein? Fui bem econômico hoje. Tá certo. Bom, ao longo aqui da nossa conversa, a gente haverá oportunidades para a gente entrar mais aí, pegar um pouco dos pontos cruciais da sua vida, né, daquilo que foi importante para a formação da SBN. Estamos ao vivo para YouTube, Facebook e Instagram, e você que está nos assistindo pode mandar perguntas, pode mandar comentários, que a gente vai estar sempre atento aqui no nosso chat. A gente tem o apoio aqui do Marcos, que está fazendo a transmissão aqui para a gente. Marcos, muito obrigado aí pelo apoio, pelo nosso suporte, para que essa live aconteça e flua com a maior competência possível. Então, assistindo aqui a nossa live, assim que você tiver alguma dúvida ou algum comentário, alguma sugestão, manda para a gente que o Marcos vai colocar aqui na tela para a gente enriquecer o nosso bate-papo. Cari, antes da gente entrar no tema arte e cultura, explica um pouco mais para quem está nos assistindo o que é Netweaving e, na sequência, o que é a SBN. O Netweaving é um movimento mundial que diz que eu te ajudo e, de alguma forma, eu vou receber essa reciprocidade em algum outro momento, de alguma outra forma, em algum outro lugar. A gente pode dizer que é um movimento que instiga a generosidade entre pessoas, entre empresas, né? Que é um modelo baseado em colaboração, em compartilhamento, em cooperação, né? Em empatia, né? Em soft skills de uma forma geral. A SBN, justamente, foi porque nós percebemos, nós tínhamos um grupo de network que se chamava Sociedade Brasileira de Network. E nós percebemos ao longo do tempo, ao longo dos anos, que a relação que a gente tinha, os executivos, as executivas, as pessoas que participavam dos nossos almoços, dos nossos encontros, a gente percebeu que a gente extrapolava o processo do profissional, do empresarial. A gente ajudava um ou outro, quando alguém tinha um problema pessoal, tinha alguém ali para ajudar. E aí, uma vez, um desses participantes falou, cara, nós somos muito mais do que network, nós somos Netweaving. E eu não conhecia, e aí isso faz 5 anos. Aí eu fui pesquisar e falei, realmente, nós somos Netweaving. E como network e Netweaving começa com N, a gente só transformou a Sociedade Network em Sociedade Brasileira de Netweaving, com o objetivo, né, que a gente transformou para caracterizar o nosso objetivo enquanto uma empresa, né? A SBN é uma sociedade, mas é uma empresa. A gente tem uma causa, que é a convivência com relevância, né? Conviver com pessoas, com a sociedade, com a natureza, e relevância é tudo aquilo que sana uma dor ou resolve um problema. Então, a gente diz hoje que uma pessoa, uma empresa, ou seja o que for, que não sana a dor de ninguém e nem resolve o problema de ninguém, é commodity, né? Não vai ser lembrada por ninguém, não tem valor no mercado. Por quê? Porque a nossa humanidade é justamente em ajudar, né, sanar dores das pessoas, para que a gente também possa ter esse acolhimento,
e resolver problemas, né, de pessoas, da sociedade, da natureza, de uma forma geral. Então, em resumo, né, o NetWeaving é isso, esse movimento de generosidade. Uma generosidade não é ficar abraçando árvore, né, de ficar... É muito efetivo, que a gente vai desenvolver aqui ao longo dessa conversa, mas trazendo esse contexto de humanidade. Como eu disse, sair do hard para a gente ir para o soft. Perfeito. E, Cari, com relação à cultura, como que ela se insere dentro do NetWeaving? Você já falou que está ligado à convivência com relevância. Imagino eu que essa convivência com relevância seja unir pessoas que têm propósito, que têm gostos, que têm hobbies em comum. E que daí essa união vai fazer com que elas estabeleçam uma relação de confiança, uma relação de credibilidade, uma relação de afeto. Como que a cultura se insere dentro desse contexto do NetWeaving para gerar essa convivência com relevância? Olha, a cultura e a arte, assim como o esporte, né, ou como qualquer coisa que possa ser a cola, o agregador, né, de pessoas, eles são fundamentais, porque as pessoas não vão se encontrar simplesmente para ficar falando de netweaving, de generosidade. E, além disso, elas precisam ter elementos para que elas possam articular, né? Fundamentalmente, netweaving é movimento, é atividade, é atitude, é uma mudança de comportamento efetivo dentro da sociedade. Então, alguma das formas que a gente tem justamente de fazer essa agregação, né, essa convivência com relevância, por exemplo, através de grupos de música, através de arte, por exemplo, de pintura, ou através do esporte, ou através por exemplo, do capitalismo consciente, da qual eu faço parte, né, ou mesmo através da ABRAPS, né, que eu sou membro, que é para o desenvolvimento sustentável. Então, a arte e a cultura, ela tem uma pegada a mais, porque ela já tem essa coisa da sensibilidade, essa coisa de... as pessoas que falam de cultura e de arte, elas já estão predispostas a falar do soft, a falar do sentimento, a falar do belo, a falar daquilo que inspira, né? Então, a ligação, eu diria que é a liga dos netweavers, né? Cultura e arte é uma das ligas que pode fazer os netweavers se encontrarem e extrapolarem, porque, na realidade, não é só falar sobre, mas produzir, patrocinar, divulgar, disseminar cultura e arte, né? Eu diria que se a gente colocasse mais cultura e arte, por exemplo, nas escolas, né? Se a gente colocasse mais cultura e arte nas empresas, se a gente colocasse mais cultura e arte na política, as coisas funcionariam mais, porque as pessoas se sensibilizariam mais das necessidades, né, dos desejos e necessidades das pessoas. Porque cultura e arte nada mais é do que isso, né? Eu, por exemplo, que sou músico também, quando eu vou tocar, né, que eu estou com a minha banda lá, eu estou muito mais preocupado com a minha música em tocar aquilo que as pessoas vão gostar, vão se divertir, vão escutar, ou vão dançar, ou vão aproveitar aquilo. Então, cria essa conexão, né? Tanto o pessoal da banda reclama que eu nunca sigo o roteiro das músicas, porque eu vou, na realidade, fazendo as músicas de acordo com a resposta que o público vai dando. Isso é um encontro clássico de netweaving. A diferença o que vem a mais é que, num encontro desse, por exemplo, de uma banda tocando, a gente estaria levando mensagens, explicando, né, justamente que essa convivência, né, tem que extrapolar aquela questão da música. Obrigar não, mas estimular as pessoas a se conhecerem mais, a criarem vínculos e terem essa convivência fora daquele evento. É assim que a gente espera estimular o netweaving via SBN através de cultura e arte, né? Assim como em coisas de esporte, como eu disse, e em outras áreas do gosto humano, né? Das paixões, mais do que do gosto, das paixões humanas, né? A paixão é uma mobilizadora muito efetiva, né, para reunir as pessoas, tanto do ponto de vista de esporte, de música, na política, na educação, serve para agregar. Cari, o netweaving tem muito vínculo com a generosidade. Só que quando a gente fala em generosidade, automaticamente as pessoas fazem associação com caridade, trabalho voluntário,
um trabalhar de graça. O netweaving é isso? Ou vai muito além do trabalho voluntário, da caridade? O netweaving, eu diria que ele está muito ligado à espiritualidade não religiosa, né? A espiritualidade que, para mim, é a relação entre almas, né? E não entre personalidades, né? Quando as personalidades se encontram, elas julgam, elas condenam, elas fazem restrições, criam preconceitos, né? Então, a gente tem que avançar um pouco nisso. Então, a gente olhando essa espiritualidade com um encontro de almas, né? Aí você consegue ser generoso. Generoso em que sentido? Vamos pensar de uma forma prática, né? A generosidade é você ter empatia para perguntar para aquela pessoa ou para sentir o que aquela pessoa está precisando. Seja um acolhimento, seja um produto, seja um serviço, né? Seja uma ajuda, seja até um processo filantrópico. Então, a generosidade ela é muito efetiva, muito pragmática, né? Porque ela tem que dar resultado. Para mim ser generoso, o outro tem que receber aquela ação que eu estou fazendo, aquele produto, aquele serviço, como eu disse, qualquer coisa que seja, como algo que eu estou entregando de coração, com verdade. Inclusive, essa é um dos grandes desafios que as marcas vão ter de serem verdadeiras, né? A gente está vendo aí um movimento agora do pessoal das empresas estarem meio que boicotando o Facebook por causa em relação à questão das fake news. Por isso, porque cada vez mais a verdade, o que é genuíno, né? Ele vai ter que ser explicitado e provado no sentido de aplicado de uma forma efetiva na sociedade. Então, generosidade é isso, é essa verdade, né, onde eu quero te dar. Então, se eu sou um fabricante que estou te oferecendo um produto, aquela mensagem tem que ser verdadeira. Eu tenho que sentir aquela generosidade, independente se eu vou pagar ou não vou pagar. Então, por isso que aí a gente pode dividir, até no aspecto, além disso que eu estou falando de venda, de troca, né, essa questão da filantropia. A filantropia é fantástica, mas a filantropia ela é um ato de amor, né? Eu não diria que é de generosidade, ela também de generosidade. Um ato de amor. Eu estou fazendo alguma coisa ali e auxiliando uma pessoa dentro de uma forma pontual, ok? Aí nós temos a responsabilidade social. A responsabilidade social que as empresas acoplam, por exemplo, nas suas atividades ou as pessoas, né? É você pegar parte do seu tempo ou dos seus recursos e aplicar em alguma coisa de impacto social, alguma coisa que transforme a sociedade. Mas eu digo que agora as pessoas, dentro do processo do netweaving, da SBN, a gente estimula muito as pessoas e as empresas que sejam socialmente responsáveis. As pessoas das empresas daqui para frente, elas vão ter que vai estar dentro do DNA delas essa questão do impacto social. Porque se você não impactar a vida de pessoas, se você é uma empresa, por que alguém vai comprar o seu produto? Né? O consumidor não é mais burro hoje de ficar recebendo, né, massificando para consumir aquele produto se ele não quer. Cada vez menos esse consumismo, até pela redução dos recursos financeiros, começa a ficar difícil. E da mesma forma as pessoas, não adianta mais as pessoas se venderem, nós vimos agora há pouco aí a questão até do ministro da Educação, não adianta botar no currículo lá um monte de coisa, se aquilo não é verdade, rapidamente aquilo vem à tona. Então, essa verdade, essa coisa genuína, né, essa coisa generosa, né, quer dizer, quando eu estou oferecendo uma informação, estou oferecendo um serviço, estou oferecendo um abraço, um carinho que está difícil agora por causa da pandemia, então, isso é um processo efetivo de generosidade, né? Para fechar esse conceito, não adianta eu dar um abraço que não seja genuíno, que o outro sente. Ou, pelo contrário, ele não vai sentir que aquilo é verdadeiro, né? Então, eu diria que a verdade, a transparência, elas vão estar muito ligadas a esse processo da generosidade. E a filantropia também. Eu acho que ela precisa ser revista em alguns pontos, porque muita gente, eu digo que usa filantropia para comprar o passe para o céu, né? Ajuda lá e diz, tá vendo? Estou sendo bonzinho. É legal, é bacana, não tenho nada contra. Mas acho que a gente, como sociedade, a gente pode ser mais, né? Além de levar aquele dinheiro ou dar aquele dinheiro, é ir lá, né? Ter contato com aquelas pessoas com as quais você está contribuindo, entender, inserir dentro daquele contexto. Aí eu acho que essa generosidade, essa amorosidade, ela vai ser mais efetiva.
Eu digo que o mundo está carente de dinheiro, de comida, mas o mundo está carente de afeto. Por isso que é tanta violência, né? Tem uma frase que diz, né? Toda agressão é um pedido de carinho. Então, nós estamos muito violentos porque nós estamos muito carentes de carinho, de afeto e de generosidade. É isso aí. Você que está nos assistindo pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo Facebook, pode mandar a sua pergunta aqui para a gente, seu comentário, sua sugestão, que a gente coloca aqui na roda para o Cari comentar. Cari, aproveitando, você estava falando aí da questão da cultura, da arte no nosso dia a dia. Você acha que se a gente implementasse, como você falou, nas escolas, na política, na sociedade, de uma maneira geral, a arte, a cultura, nós teríamos menos casos de polarização política, menos casos de racismo, menos casos de violência? Seria essa a pegada? Olha, eu digo que tudo começa com educação, né? Não tem como, né? As pessoas precisam de comida, as pessoas precisam de saneamento básico, sim, isso aí é fundamental, tal. Mas a educação, isso é coisa de curto prazo, né? A educação, ela é a única forma de a gente transformar uma sociedade, né? Se você não educar, né, você não transforma absolutamente nada, ok? Mas também tem uma coisa, qual é o conteúdo dessa educação? Né? Qual a intenção? Podemos falar até um pouco sobre isso. Quer dizer, qual a intenção da nossa educação até agora? De novo, não é crítica minha. Eu acho que o nosso processo evolutivo, né, nós vemos aí como planeta dentro de uma condição de revolução industrial, de produção. Ok, então a educação vinha para fazer o quê? Para produzir mão de obra. Né? Por isso que as salas de aula é uma carteira atrás da outra, né? uma mesa atrás da outra, tudo linear, tudo linha de produção. Então, ok. Então, você tinha que decorar, né? Se você não conseguir, você faz a prova. Se você não passar na prova, você não conseguiu, aí você tem que voltar no ano. Essa coisa muito linear. Ok, ela funcionou. Mas o que ela não ensinou? Né? Até porque não era o objetivo dela. O objetivo dela era formar mão de obra para a indústria. Ela não fez seres humanos, ela criou máquinas. Né? Aí é que vem, ao longo do tempo, a questão dos recursos humanos, né? esse processo inteiro de querer humanizar a linha de produção. Mas não foi ensinado, né, neste entendimento, nas escolas, que você, sendo colaborativo, que você sendo empático, que você sendo uma pessoa impactante na sua comunidade, você depois aprende que você vai ser uma pessoa impactante também naquela empresa, você vai ser uma pessoa impactante no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na sua família, em todos os lugares. Então, eu digo que o conteúdo da nossa educação até aqui, ele veio pelo hard skill mesmo, ensinar competências, ensinar técnicas, ensinar como fazer. Aí eu digo para vocês, mas como é que faz agora se a inteligência artificial e se a robotização cada vez mais está fazendo essa parte? Então, o que a gente está vendo, esse grande colapso, independente do coronavírus, que já vem de um tempo, esse colapso no mercado de trabalho, nas empresas de uma forma geral, é por causa disso, porque, de repente, toda uma mão de obra que é formada para competir com máquinas, é formada para competir de forma desleal. Né? Por quê? Porque o que ela sabe fazer é o que a máquina faz melhor do que ela. Então, eu digo que a educação que nós temos que fazer agora através de cultura, de história, de artes, de jogos, né? De coisas lúdicas, levar o lúdico para a educação, para que a gente possa formar seres humanos que efetivamente saibam se relacionar. Que efetivamente, quando eles chegarem numa empresa e alguém falar de engajamento, né, não seja um workshop de fim de semana, onde 2 dias depois as pessoas já estão se matando. Porque o objetivo é todo mundo querer ser presidente, todo mundo querer ganhar mais. Não existe um entendimento de complementaridade. Né? Então, por isso é que nós temos que criar, no fundo, uma cultura, que é o que a gente está se propondo na SBN, uma cultura de generosidade, uma cultura de complementaridade, uma cultura de colaboração. O entendimento de que a educação precisa, na base, dizer que nós somos seres humanos, que por exemplo, no caso do respeito às diferenças, né?
fala-se de diversidade. A principal diversidade é a diversidade de ideias. Então, uma ideia que não é igual à minha, eu não sou contra essa ideia, né? Nós só temos visões diferentes, nós temos que conviver com elas. Nós podemos até, em algum momento, complementá-las. A gente pode até fazer com que um lado mude de opinião, desde que não haja esse entendimento de que tem alguém que ganha e alguém que perde, né? A grande mudança, Denis, no processo educacional seria a gente mostrar que quando todos lutam por um recurso, todos sobrevivem, né? Isso foi muito bom, até por causa do Homo sapiens, posso falar isso mais para frente, isso está no nosso DNA, a colaboração, mas a colaboração que eu digo que veio até aqui, que é a colaboração interesseira. Eu te ajudo enquanto for do meu interesse. Quando não for mais do meu interesse, nós somos amigos enquanto durar aquilo, e quando não durar aquilo, a gente deixa de ser amigo, entendeu? Então, para mim, a educação tem que ser na base, seria isso, ensinar soft skill, né? O hard skill, técnicas, informação, vai lá no Google, fica em casa, aliás, estamos vendo isso, fica em casa e você só vai se deslocar para as escolas no momento que você precisar, literalmente, aprender a conviver. E aí as crianças vão ter tempo para conviver e não de sentar na frente de uma professora ensinando lá matemática e tal. Isso aprende em casa, aprende de uma forma mais... Aprende via, entre aspas, um tipo de EAD um pouco mais sofisticado, tá? E, Cari, como é que a gente pode fazer para estimular a cultura e a arte aqui no Brasil? Nós sabemos que existem programas, né, como, por exemplo, a Lei Rouanet, o PROAC aqui em São Paulo, mas, além disso, o que nós, como cidadãos, podemos fazer para estimular o ensino e a divulgação da arte e da cultura? E o que a SBN tem feito nesse sentido? Bom, o que a gente precisa fazer é mostrar a importância, mostrar que cultura, lazer, esportes, né, não é hobby. Pode ser hobby, mas não é hobby. São ferramentas de cidadania, né? São ferramentas de transformação da sociedade. Então, o que a gente precisa é mudar um pouco o status da cultura, da arte e do esporte, como um processo de educação, como um processo de disciplina, como um processo de desenvolvimento do belo. Então, por isso que a gente aí na SBN, como eu falei antes, a gente quer cada vez mais estimular eventos que falem da história das artes, da cultura, que contem história de esporte, que contem biografias, né? Que inspirem as pessoas contando, por exemplo, falando de astronomia de uma forma mais lúdica, né? Que nem eu adoro astronomia, mas não uma astronomia só dos astros, mas do entendimento da beleza que é o processo gravitacional. Então, coisas que parecem muito, muito rudes, né? Se elas forem contadas de forma lúdica, aí elas ficam mais interessantes, né? Hoje, a pessoa, para se desvirtuar, para ela tirar o foco dela, é 2 palitos. Então, se você não, nos primeiros 15, 20, 30 segundos, você não pegar ela, ela vai embora. Então, tudo terá que ser ensinado, tudo terá que ser colocado de uma forma lúdica, de uma forma, como é que se diz? Pelo coração, tá? Então, por isso que eu acho que a gente tem que estimular a cultura e a arte, como? Em primeiro lugar, não achando que é hobby, participando, financiando, patrocinando, financiando, divulgando, mas mais do que isso, eu acho que falta um pouco, e a gente está começando a alinhavar isso na SBN, né? Alinhavar os eventos. Não tem. Os eventos ainda, né? O teatro, é aquela peça, com aquele show, com aquele... E uma das coisas que a gente está pensando nos nossos eventos justamente é isso, é de você alinhavar uma peça com um show, com alguma coisa onde você tenha um tema que vá captar as pessoas dentro dessas várias formas de artes, entendeu? Então, esse é o nosso plano agora para agosto, para a gente conseguir incentivar um pouco mais a cultura e a arte. Mas eu acho que isso é uma coisa da sociedade, né? A sociedade
Então, acho que o Brasil precisa começar a entender o valor da arte e da cultura. Tá? É isso aí. Bom, os meados que vocês devem estar ouvindo aqui é responsabilidade desse jovem senhor aqui, o Panda, né? Ele não pode ver uma câmera ligada, que ele já quer participar aqui. Ele tem muito a dizer, é um cara prolixo e ele gosta de participar bastante, especialmente quando o assunto é cultura. Cari, e você que está nos assistindo agora, tendo gato ou não, pode mandar a sua pergunta, pode mandar o seu comentário aqui para nossa live, para o nosso bate-papo, tá? Você que é músico, você que é escultor, você que é cantor, você que é grafiteiro, você pode mandar aqui a sua pergunta. Cari, uma coisa muito interessante que eu acho que estimula a formação de grupos de netweaving são os coletivos. A gente encontra, logicamente, além da música, né, que é o mais conhecido, né, quando os músicos se encontram e formam a banda, daí formam aquelas jam sessions, né, os grafiteiros também costumam fazer os coletivos, e daí eles fazem as obras, né, geralmente espaços públicos costumam oferecer, né, escolas, clubes municipais costumam oferecer tapumes ou os muros, né, dos estabelecimentos, dos prédios, para que eles se reúnam e façam ali o seu grafite. Você acha que esse sentido de gerar coletivos para que as pessoas mostrem a sua arte é o início do netweaving? Pessoas de, vamos supor, você pega o grafiteiro, mas tem aquele grafiteiro que segue o estilo mais colorista, aquele que segue um estilo mais temático, aquele que segue o estilo mais iconográfico. Você acha que dá para a gente juntar esse conceito de criação de coletivos em prol do netweaving, não apenas no grafite, que eu citei aqui como exemplo, mas nas outras artes também? Eu acho que é o contrário. Na realidade, o netweaving está contribuindo para, como eu disse, fazer essas conexões. Né? Netweaving é a conexão. Né? A gente pode também traduzir netweaving, que é a palavra netweaving quer dizer rede de tecelões, como conexão. Né? Eu diria que todos esses grupos, por exemplo, de grafiteiros, todos os grupos que se reúnem em cima de um tema específico, eles já são, de uma certa forma, o netweaving. Por quê? Porque eles estão ali se reunindo por algo que não é uma produção hard, não é uma produção de produtos industrial, né? Apesar de muitas vezes você fazer cultura e arte em larga escala, né? Mas já é uma união sutil. Eu diria que nós temos que levar a consciência do netweaving para esses grupos, porque a consciência do netweaving ela vai levar o entendimento que precisa haver, como eu já disse, respeito às diferenças e que precisa haver complementaridade. Né? Por isso que tem técnicas, você tem workshops, você tem cursos para desenvolver essa complementaridade. E aí sim as pessoas, muitas vezes, em vez de entrarem em algum embate ou, no mínimo, não colaborarem ou não se ajudarem, elas vão entender que a somatória, né, aquelas coisas antigas de que 1 mais 1, quando é feito de coração, é igual a 3, né, que isso é verdade. Então, eu diria que o netweaving pode contribuir, né, porque, lembra, o netweaving é uma cultura, é um conceito, mas é um conceito baseado em atitude, baseado, logicamente, em uma atitude que, a partir de uma mudança na forma de ver o mundo. Né? É a gente não ver mais o mundo, o outro como um possível agressor, o outro como um possível adversário, e sim como um possível colaborador, como alguém que pode contribuir com você. E que se não contribuir, ótimo, você também não é o meu adversário. Então, eu acho que foi legal essa tua pergunta, para a gente entender que netweaving é uma conexão, ele é um conector. Ele pode ser conector na cultura, na arte, nos grafiteiros, ele pode ser um conector em ecossistemas como um todo, por exemplo, dentro da VESP. Né? É que, para você fazer isso, você precisa mudar a forma das pessoas pensarem. Né? A questão da competição vai acontecer, sim, mas eu não preciso destruir, eu não preciso ter uma competição selvagem. Eu preciso ter uma competição acirrada, uma competição honesta. Por quê? Porque quem está olhando essa briga toda, no fundo, é o consumidor. Né?
É ele que está analisando, né? Que nem a gente está vendo alguns embates aí agora na área financeira, né? E o pessoal já começa a ver, né? Esses embates não levam a nada, né? Fortaleça aquilo que você tem de mais rico, e com isso você sim vai conseguir competir de uma forma geral. Então, o NetWeave é um conector, entendeu, Denis? Ele vai juntar, tá? Você falando agora dessa questão da competição, Cari, me veio à mente o grupo de humor Os Quatro Amigos. São, logicamente, quatro comediantes, eles se apresentam juntos, né? E no final, cada um tem seus 15 minutos, e no final eles fazem a fila de piadas, que atualmente é a banca de piadas, com cada um fazendo ali 5 minutinhos de um tema que é escolhido a cada semana. E nos comentários dos vídeos deles no YouTube, são milhões de visualizações que eles têm, às vezes as pessoas perguntam, as pessoas comentam, hoje o Thiago foi o melhor, hoje o Márcio foi melhor. E o que eles sempre falam é o seguinte, isso aqui não é uma competição, né? Tanto que é o seguinte, se eles fazem a gravação de um episódio para ir para o ar e um deles não fica satisfeito com o resultado, eles pedem para regravar. Não vai ao ar aquele episódio até que os quatro estejam satisfeitos com a performance de acordo com a avaliação de cada um deles. Né? Então, olha só que interessante, né? Eles saíram desse campo da disputa e os quatro têm como mentalidade os quatro estarem bens, para que eles estejam cada vez mais fortes e ganhem mais destaque. Não tem essa do ego se sobressair para que um tenha destaque e daí um faça a carreira solo, embora os quatro tenham carreira solo, né? Mas eles se unem, antes da pandemia, né? Eles se uniam pelo menos uma vez por semana para fazer esse espetáculo, né? Mas, Cari, como é que a pessoa pode fazer para saber mais sobre o NetWeaving? Ela está aqui vendo a nossa live, pegando as informações. Como é que ela faz para saber mais, pegar mais, ver vídeos, ver artigos, se aprofundar no assunto e até ser um NetWeaver? Como é que ela faz para fazer isso? Antes de eu falar disso, né, só quero completar o que você falou aí, né? Nós chegamos a fazer uma live, né, perguntando se nós éramos tribais, né? Então, nós somos Sim. tribais. Então, na questão do que você falou dos quatro, é um modelo clássico de NetWeave, um modelo clássico do que deve ser a nova economia, a nova educação, a nova relação entre seres humanos, que é, cada um tem a sua individualidade, cada um faz o seu trabalho, e em algum momento eles se juntam, por quê? Porque a somatória, como eu falei agora, dos quatro, né, do impacto que cada um faz individualmente, quando eles se juntam, esse impacto não é quatro, é muito maior. Né? E por isso tem que haver essa generosidade, esse entendimento generoso de que o produto que vai ser vendido dos quatro é dos quatro. Então, se um dos quatro realmente não ficou satisfeito, os outros três são generosos de dizer o seguinte, poxa, cara, então vamos regravar. Né? Por que não? Né? Por que entrar no embate? Né? Então, esse exemplo que você deu é fantástico, por quê? Porque nós somos tribais, mas a gente também é muito bélico. E agora a gente vai, cada vez mais, criar tribos que vão conviver, várias tribos, mas que elas vão conviver com respeito. Né? Mesmo quando elas não concordem, elas vão conviver com respeito. E entrando em relação a como ser um NetWeaver, é bem simples. A gente demorou um tempo para ver como é que era esse modelo, e a gente achou que a melhor coisa que poderia acontecer é o membro ser um cara que simplesmente tem afinidade com essa convivência com relevância, né? De querer ser relevante, querer não só desenvolver a relevância, mas como fazer com que outros sejam relevantes. Então, o membro é só entrar no nosso site aí, o ivem.com.br, ir lá e se inscrever como membro, não paga nada, não tem pegadinha, não vai nenhuma coisinha depois, a gente não vai falar de nenhum produto para vender depois, simplesmente vai lá, vai botar o nome, o celular e dizer por que ele quer participar da SBN. Por que ele quer ser o NetWeaver? Né? Lá, inclusive, tem 2 vídeos meus lá, um falando do que é o NetWeaver, do que é a SBN, e aí, a partir disso, ele vai participar dessa comunidade, que, inclusive, a gente vai começar a ativar mais ela a partir de julho,
para fazer o quê? Projetos, para fazer mobilizações. E da onde que vem, né, deixando bem claro, o nosso modelo de negócio? É justamente em fazer os eventos com música, com arte, com de economia, né, onde as pessoas possam se confraternizar no sentido, mas também se articular para se mobilizar, para fazer efetivamente transformações nas suas comunidades, nas suas famílias, nas suas empresas, né, de uma forma mais estruturada. Né? Então, para saber mais, entra lá no nosso site, lá tem vídeos, tem as outras lives, uma série de lives que a gente já fez aí, tem vídeos, tem no blog lá alguns textos bastante esclarecedores, né? E também as nossas causas, né? Quer dizer, a Abrapes, o Movimento Capitalismo Consciente, e agora nós também fechamos uma parceria com a Atlas Lipcast, que cuida de crianças com fenda aqui esqueci agora, Paladino, né? E que é um grupo de médicos em Portugal. Então, a SBN, a Atlas Lipcast já é a SBN em Portugal, e nós também temos eles dentro como mais uma causa que a gente está defendendo. Tá? Então, de uma forma é isso. Bem simples. É só entrar lá que tem bastante coisa para explorar. É isso aí. E as perguntas começam a chegar. Aqui pela página do Facebook, o Cauê Rizik pergunta: Cari, como você enxerga que histórias de despertar das pessoas podem ajudar a levar a cultura e a cidadania? Grande abraço e parabéns pela entrevista. Estilo o Awakening Talks, né? Eu imagino que ele esteja perguntando. O Cauê é o Awakening Talks. O Cauê é o idealizador do Awakening Talks, que eu tive a grata satisfação de fazer o meu depoimento da minha vida nos episódios, e que agora também que eles lançaram o Awakening Talks entrevista, de fazer 2 entrevistas, inclusive uma com você, né, Denis? Então, eu acho que a questão das histórias de despertar, né, que é as histórias de quando que a pessoa, a partir de um sofrimento, a partir de uma dor, a partir de um fato relevante, ela desperta para quê? Ela desperta de que ela não é um ser individual, que ela é um ser coletivo, que ela é um ser que precisa das pessoas. Então, eu digo que o despertar ele é o toque do universo para humanizar essa pessoa. E aí eu digo para vocês, o que é cidadania? Né? O que é ser um cidadão? Ser um cidadão é participar por exemplo, de uma cidade, é participar de um organismo coletivo com a qual as pessoas têm que se entender para que a gente possa ter o benefício para todos. Então, como é que a gente vai ter o benefício para todos? Como é que a gente vai ser um cidadão, né? Se a gente não tem empatia pelo outro? Se eu digo que o que importa é se a minha calçada está suja, se a do outro está suja, não me interessa, né? Não dá. Então, eu acho que o contar histórias, contar as nossas dores, falar de vulnerabilidade, falar de sentimento, né? Falar de generosidade, de empatia, falar disso tudo, isso é a real cidadania. É isso que vai fazer com que a gente efetivamente possa produzir e viver de forma sustentável. Né? Viver de uma forma onde você tenha, né, não é estabilidade, mas é uma harmonia, e a gente possa aproveitar a vida e não sobreviver, como o Maslow dizia, que a gente não sai aqui da pirâmide da sobrevivência. Né? Então, eu como coach, né, uso muito disso. Né? Quando eu faço a minha primeira sessão, eu conto que eu fiquei doente, que eu tomei 2 Lexington, tanto meia garrafa de uísque, com isso eu fui dado como inválido, e que com isso eu tive que despertar para todo um processo de que a minha arrogância, de que eu como empresário me achava o máximo, que não. Eu sou um ser humano como outro qualquer. Então eu sempre conto isso, porque eu digo que a gente ganha muito tempo, porque aí a outra pessoa já se sente à vontade de falar da dor dela. E aí a gente não precisa ficar gastando 1, 2, 3, 4 sessões, até a pessoa, mas eu estou com uma coisa aqui, né? Então, eu digo que esse despertar, esse se abrir, essa transparência, essa empolgação, né? Porque uma das coisas boas que eu vi no Awakening é isso, as pessoas se empolgam em contar as suas dores, se empolgam em contar que elas são humanas,
E é isso que nós queremos, seja com a Awaken, com o NetWeaving, seja com o Unibis Cultural, né, que inclusive nós fizemos um pré-lançamento da SBN o ano passado lá. É esses movimentos do capitalismo consciente, da Abrapes, né? É isso que a gente tem que incentivar cada vez mais. Para quê? Para que a gente possa ser cidadão, para a gente possa falar de sustentabilidade, a gente possa falar de economia, de um capitalismo mais consciente, mais justo, que a gente possa falar das nossas dores, que a gente possa falar dos problemas sem a gente se degladiar querendo resolver primeiro o meu problema e depois do outro, né? Que a gente possa, enfim, viver de forma mais, eu diria que mais inteligente. A gente hoje gasta muito recurso, a gente pode, eu não vou entrar aqui porque não é um assunto, né? Mas nós não temos um problema de riqueza no planeta, nós temos um problema de distribuição de renda e de muito desperdício de recursos. Eu diria que são os dois grandes equívocos do planeta, desperdício e distribuição de renda. Então, é isso. Obrigado, Cauê, pela pergunta. Tamo junto. Seguindo aqui, a Silvia Regina pergunta: o NetWeaving se aplica às empresas, à sociedade de consumo? De que forma? O NetWeaving se aplica muito às empresas, eu diria as empresas são feitas de pessoas, ok? Então, se a gente quer transformar nossa sociedade numa sociedade mais justa, uma sociedade mais sustentável, uma sociedade que realmente seja constituída de seres humanos, se a gente não levar isso para as empresas, se a gente não levar isso para o consumo, nós estamos danados, né? Então, por quê? Vamos falar primeiro aí do consumo. O consumo não quer dizer consumismo. Consumismo é quando você quer, uma forma bem simplista, né? Mas o consumismo é quando você é induzido a comprar algo, você está carente e você acaba comprando aquele produto, aquele serviço, para tapar aquele buraco. Vai no shopping e quando chega em casa a roupa já não vale mais a pena, né? Por quê? Porque o problema não era a roupa, né? Então, o NetWeaving vai ajudar, porque o nosso problema é ser pertencente. No fundo, quando eu quero comprar uma roupa para ficar mais bonito, quando eu quero comprar um produto, eu quero tapar esse vazio, é por quê? Porque eu quero me sentir plena para me pertencer. Eu quero fazer parte de coisa. Então, quando você preenche essa carência, participando de grupos que estão falando de coisas legais, que realmente se importam um com os outros, que realmente um pode ajudar o outro, eu vou diminuir muito. Eu diria que a gente vive, nesses meus 17 anos, mais de 17 anos de atendimento, né? O nosso grande problema é essa carência. E depois de um tempo, quando você começa a tapar essa carência com pertencimento, com tudo isso, você começa a ver que você vive com muito pouco. A gente não precisa de tanto quanto a gente acha que precisa. Então, eu acho que em relação ao consumo, o NetWeaving ajuda muito por causa disso, porque ele dá acolhimento, porque ele preenche aquele copo vazio. Eu digo que se a gente imaginar que a alma é um copo vazio, ela vai preencher com pessoas, com segurança, porque se eu tiver um problema, se eu ficar doente, se eu faltar dinheiro, eu sei a quem recorrer, eu sei para quem eu tenho que ligar, né? Eu também trabalhei auxiliando pessoas com suicídio, e eu sei que aí o pessoal também do Awaken trabalhou com isso, e é isso que elas querem uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de segurança, de sustentação. Então, ajuda muito, sim, no consumo. E, no caso, né, as empresas produzem os produtos. Então, durante muito tempo, a gente teve, vou falar do lado externo, as empresas empurrando produtos. Era a regra, né? Um monte de propaganda, TV aberta, e vai induzindo as pessoas depressivas, sem sentido de vida, sem propósito de vida, sem nada, e aí foram comprando. Ok, funcionava assim. Mas agora as empresas, como eu disse, elas vão ter que conquistar o coração. O Steve Jobs dizia que se você não conquistar o coração do seu consumidor, você não acessa o bolso dele. E não tem nada de maquiavélico nisso. Porque, na realidade, para isso que serve uma empresa. Uma empresa, ela existe para que esse conceito de convívio com relevância se aplique na empresa. Que ela conviva com pessoas individualmente, com grupos, e também a relação dela com a natureza, fazendo o quê? Resolvendo problemas e curando as dores das pessoas. Uma empresa não é só produtora de alguma coisa. Ela é produtora de alguma coisa que faça sentido e tenha significado na vida das pessoas. Aí você faz fidelização. Por quê? Porque daqui para frente, no paradigma da abundância e não no paradigma da escassez, as empresas não vão ter mais clientes, elas vão ter seguidores.
A Apple foi a primeira a fazer isso. As pessoas amam, I love Apple. Então, a Apple não tem cliente, ela tem seguidores. E é isso que as empresas, o grande desafio. E como é que elas vão fazer para superar esse desafio? Elas vão ter que ser humanas, elas vão ter que ser transparentes, elas vão ter que ser generosas, elas vão ter que efetivamente ter empatia, não de entender como vai tapar o buraco do vazio existencial do consumidor, mas como vai preencher aquele lado sutil do consumidor. Por isso que ela vai ter que ser socialmente responsável. Ela vai ter que ter ações e atividades para que, além do produto e do serviço que ela venda, ela mostre e inspire os seus seguidores, dizendo o seguinte: olha, eu participo da melhoria da nossa sociedade, que é a função de uma empresa. A função de uma empresa é impactar a sociedade. Porque se ela não impactar a sociedade, ela vai vender produto, que produto, que serviço? Não tem jeito. Então, as empresas, eu diria que o maior desafio são das empresas, que é justamente sair dessa cultura industrial de produção de algo para uma cultura de produção de relevância. Então, como é que você vai fazer isso? Em primeiro lugar, você tem que mudar completamente os objetivos da empresa, por isso que entra o capitalismo consciente, por exemplo, o movimento, dizendo que uma empresa precisa ter um propósito, o líder que vai seguir esse propósito para criar uma cultura baseada nisso para todos os stakeholders. E, obviamente, que não adianta a empresa ser isso se as pessoas lá dentro não forem incentivadas através, por exemplo, de movimentos que nem o nosso da SBN, do Net Livre, para que elas efetivamente possam também fazer da vida delas um propósito, enxergar o outro, sim, como um adversário, mas não como inimigo, né? Para que haja competição, mas não seja uma competição predadora. Então, né, é um tema que eu falaria aqui um tempão do NetWeave em relação ao que ele pode contribuir com as empresas, tá? Mas nosso tempo é curto. Ana Luísa Barros, Cari, comenta o seguinte: a arte e sua infinidade de linguagens vem sendo tratada como coisas quase sempre separadas. Exemplo, a dança separada das artes visuais, o teatro separado da música. Acredito que a conexão entre as várias linguagens seja o caminho, ou seja, ela concorda com aquilo que você comentou alguns minutos atrás, de pegar diversas nuances, diversos setores da cultura e trazê-los para um mesmo conceito, né? O mesmo contexto cultural, o mesmo contexto artístico, né? Cari, aproveitando que você citou das empresas, eu acho que boa parte daquilo que elas podem fazer para melhorar a credibilidade, a reputação, é investindo nas artes, não apenas com patrocínio cultural, através da Lei Rouanet ou através de alguma lei de incentivo, mas, por exemplo, colocando isso em seu DNA, em seu propósito. Um exemplo que eu queria citar aqui é o Leia para uma Criança, do Itaú, né, que ele já faz isso há muito tempo. E tem também outras empresas que também já fazem esse tipo de atividade, ou seja, colocar não apenas porque é bonitinho, não apenas porque tem um estímulo do governo no abatimento de imposto, mas fazer com que isso seja parte da cultura da empresa, fazendo com que essa ação cause melhorias, impacte positivamente na sociedade e, assim como você falou, né, faça com que as pessoas não sejam clientes, né, sejam seguidores, sejam fãs dessa marca. Porque, em algum momento, lá atrás, quando ela, no caso do Itaú, né, quando ela era criança, ela recebeu na casa dela um livrinho de história do Itaú que o pai ou a mãe dela leu para ela, né? E isso certamente fica na memória e ela não vai esquecer. Eu vou linkar ainda com... Eu tinha feito comentário, mas acho que a pergunta dela veio bem a calhar com a tua pergunta. Eu acho que eu vou juntar as duas, né? Uma forma da gente enxergar isso é por quê? Porque quando a gente fala de arte, de música, né? Essa coisa separada, e que eu falei lá atrás que precisava ter links, né? Porque, na realidade, isso tudo são ferramentas. Empresas são ferramentas. Técnicas são ferramentas, né? O que a gente tem é que definir o que a gente quer dizer para a sociedade. Então, a partir do momento que eu tenho o que dizer para a sociedade, eu vou analisar quais são, por exemplo, as artes que eu vou usar, né? Os elementos que eu vou usar para que aquela mensagem, como no caso do Itaú, quer dizer, leia para uma criança. Legal, essa é a mensagem. Então, eu vou usar livro, eu vou usar os espaços públicos, sei lá, né?
Então, o que eu acho que vai fazer o link disso, porque senão não tem como, é mensagens. Mas isso não precisa ser uma empresa. Isso pode ser um grupo, pode ser uma comunidade, pode ser um quarteirão, pode ser o que for. Eles querem dizer, por exemplo, um grupo que mora, sei lá, num bairro X, eles querem, por exemplo, que a cidade seja, que o bairro seja mais limpo. Eles podem fazer uma ação dizendo, vamos fazer agora uma ação do bairro mais limpo. E usar o teatro, usar grafite, usar redes sociais, usar uma série de elementos para que aquela mensagem seja passada. Né? O que a gente cada vez mais deve evitar é, de novo, desperdício de esforços. Porque, de novo, os recursos estão ficando cada vez menores. Então, uma peça de teatro aqui, com uma pessoa fazendo grafite ali, ela tem força. Mas se essas duas estiverem se conectando em cima de uma mensagem, de algum processo transformador, elas ganham. As duas ganham. Porque as duas ganham uma coisa que eu chamo, que eu diria que é a grande palavra do NetWeaving, a grande palavra, a segunda grande palavra depois da conexão, que é contexto. Aí, aquelas duas têm um contexto, que é o contexto de bairro, ser mais limpo, ficar mais limpo. Então, a conexão não tem outro jeito, não dá para você conectar técnicas, que eu vejo muitas vezes, né? Vamos fazer dança com música. Por exemplo, quando você vê um musical, o musical está mandando uma mensagem, está usando a dança, a música, a encenação, o aspecto do que o dentro as empresas têm que fazer. Elas têm que criar os seus planos de marketing do mensagem, né? Fazendo essas conexões. Mas não é feito um entendimento que objetivo ainda não é tão esse entendimento, tá? Estou te aguardando. Tá certo, Cari. Bom, estamos chegando aqui à parte final da nossa live. Agradecer ao Unibis Cultural por essa oportunidade de estarmos aqui falando mais sobre NetWeaving, falando mais sobre a sociedade brasileira de NetWeaving. Se você quer se aprofundar, ter mais conteúdo de qualidade sobre NetWeaving, acesse www.weaving.com.br. Lá você vai encontrar nossos artigos, vídeos e informações de como se associar. Como o Cari falou, gratuito, não paga absolutamente nada, você se cadastra e vai começar a receber os nossos informativos referentes a lives e, quando for possível voltar, né, a ter os encontros presenciais, aos nossos encontros também, tá? Então, a gente se reúne, faz os encontros para que a gente possa discutir melhores formas de levar o NetWeaving para a sociedade, ok? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra pergunta para a gente encerrar. Vamos ver. A Francisca comentou aqui. Despertar por uma sociedade mais digna. Eu acredito que ela tenha mencionado isso referente àquela colocação do momento de despertar, né? A pergunta do Cauê. Né? Bom, então a gente já está chegando aqui ao final da nossa live. Vamos ver, acho que a conexão do Cari caiu. Vamos ver se a gente consegue retomá-la, né? Eu acho que o Marcos já está tentando fazer aqui a conexão com ele, né? E a gente agradece a todo mundo que assistiu, que participou aqui da nossa live. A cultura é importantíssima para que a gente consiga melhorar o nosso relacionamento na sociedade, nosso relacionamento no trabalho, na família. São formas que a gente tem de expressar também
aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, certo? Então, obrigado ao Unibis Cultural por essa oportunidade. O Cari está mandando um abraço aqui para a gente e a gente espera ter uma próxima oportunidade para conversar mais sobre a cultura e também sobre NetWeaving, certo? Então, nos vemos numa próxima e até mais.